Ó, temos mais uma apresentação. A Thalita, ela tem um viés muito legal de desenvolvimento pessoal, então acho legal também quando a gente consegue dar esse mix de um técnico, e a gente abre a cabeça para processo, enfim, a gente pensa em ganhar dinheiro, mas a gente também melhora como pessoa, como ser humano. Então, Thalita hoje vem dar esse toque mais sutil, né, esse toque mais feminino para a gente, de também trabalhar no nosso desenvolvimento pessoal, a gente cada vez mais se autoconhecer. Isso também ajuda com que a gente aumente nossos ganhos, nossos exponenciais financeiros, porque quando a gente opera com a nossa cabeça de uma forma leve, tranquila, quando a gente tem ciência de quem nós somos, quando nós estamos na nossa zona de potência, acho que a gente tira um peso das costas e acho que as coisas fluem de uma forma completamente diferente. Então, Thalita tá assumindo agora a base para vocês. Eu espero que vocês aproveitem muito. Então, tire o microfone para a gente receber como ela merece. Tá, vem para cá. Obrigada, Assuma dá essas mulheres licença. maravilhosas, todas suas. Oi, gente. Quando Sou você quiser, me fala que eu coloco a maravilhosa. apresentação. Vai Tá. falando que eu vou colocando. Bom, primeiro de tudo, prazer demais estar aqui com vocês. Eu acho que no dia que eu decidi entrar para Empush, eu não tinha assim a menor ideia de como isso ia mudar minha vida, de como isso ia trazer um outro tudo, né? Não só um viés no sentido de profissional, mas como pessoa mesmo, e o contato com vocês. Não tenho tido ainda contato com todas, cheguei faz pouco tempo, estou conhecendo aos poucos vocês, mas estou muito feliz com todo mundo que eu tenho conversado. Eu vejo que todas vocês têm muito para somar, e isso é sensacional. Essa comunidade está incrível. Mas, como a Fabi disse, nós vamos sair um pouquinho do CNPJ agora, vamos para o CPF, vamos entrar aí um pouquinho no que são vocês, o que que vocês estão buscando, e eu espero poder deixar uma sementinha sobre a genialidade na cabeça de cada uma de vocês, porque quando eu conheci esse processo, eu me apaixonei e desde então ele tem feito muito sentido na minha mentoria. É uma parte de agregar valor demais. Então, todas as pessoas que passam pela minha mentoria, quando eu falo de zona de genialidade, o olho delas começam a brilhar de uma forma diferente. E é isso que eu espero aqui para vocês hoje, que esse brilho chegue. Então, sem mais delongas, vamos começar. Quando a Fabi falou para mim da palestra, ela me deu algumas dicas sobre como deixar isso aqui um pouquinho mais interessante. Ela falou: pensa num problema que todo mundo tem. E aí, na hora me veio: todo mundo se pergunta o tempo inteiro quem eu sou, o que que eu estou fazendo aqui, que raios que eu vou deixar para esse mundo, porque a gente está sempre nessa busca, né? Ah, o que que eu quero? Será que isso que eu quero realmente é o que eu quero? Ou será que eu quero de outro jeito? Então, essa dor, ela é muito comum. A gente está sempre na incerteza, principalmente quando a gente fala um pouco de propósito, um pouco de legado, e aí essa incerteza parece que ela cresce dentro da gente. E aí a zona de genialidade, ela vem para dar uma transparência, uma clareza para toda essa área que fica confusa entre nós. Então eu vou aproveitar a pergunta de quem sou eu para também contar um pouquinho da minha história para vocês. Hoje eu atuo com mentoria de carreira, mas eu estou na minha quinta transição de carreira, eu tenho 41 anos, e eu costumo dizer que toda transição de carreira, ela tem a ver com o nosso momento, com o momento em que você está. Então, eu nunca tive minha carteira assinada, eu sempre fui autônoma desde os meus 17 anos. E isso fez com que eu deixasse a vida moldar as carreiras que eu tinha. Então, de dançarina a mentora de carreira, hoje eu tenho uma história muito forte com tudo que eu vivi, porque eu sempre fui de me entregar àquele momento. E aí, durante todo esse processo, eu fui descobrindo coisas. E eu acredito que hoje a minha genialidade, ela também está agregada a isso, e nós vamos falar um pouquinho disso. Mas antes de qualquer coisa, vamos entender o que que é essa zona de genialidade. A zona de genialidade, ela foi estudada e desenvolvida por uma psicóloga americana e ela traz um pouquinho o sentido do que nós estamos fazendo aqui. Para vocês terem uma ideia mais global desse assunto, hoje nós podemos dividir as carreiras, as profissões, as atuações em três zonas. A primeira é a zona de mediocridade ou a zona de medianidade, que é onde as pessoas acabam trocando a hora por dinheiro. E por que que ela é medíocre? Por que que ela é mediana? Porque a pessoa não tem grandes aspirações, ela está ali fazendo o que é proposto, tá? Então, você dá uma função para a pessoa, ela executa, ela não faz nem mais e nem menos, ela está ali para cumprir aquele protocolo. E isso
não traz expectativa, não traz esperança, não traz aspirações. Então você fica ali numa vida mediana. É a vida do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só que as pessoas começam a querer mais com o passar do tempo. E aí elas entram numa zona que nós chamamos de zona de especialidade. É onde ela se especializa naquilo que ela mais sabe para ter um melhor resultado. Então, dentro de todas as carreiras existem os especialistas. Dentro de todas as carreiras, é só você olhar. Então, quando a pessoa ela pega aquela profissão para ela e se torna muito bom naquilo e começa a se especializar, ela está atuando na zona de especialidade. Para vocês terem uma ideia de números, zona de mediocridade, mais ou menos 90% da população mundial. Zona de especialidade, 7% da população mundial. E a zona de genialidade, que é que eu quero que vocês abram os olhos, porque eu acredito que todas nós estamos aqui buscando isso, não dá para falar que não. A zona de genialidade é quando você encontra a sua essência e atua com o que é seu naquilo que você quer. Não importa qual a profissão você tenha, a zona de genialidade ela existe para qualquer profissão. E aí fica uma pergunta: vocês querem ser geniais ou vocês querem ser só especialistas na profissão de vocês? E quando você fala Geniais. assim, não, eu quero ser genial, parece que fica longe, né? Fica um negócio, ai, Albert Einstein era genial, como é que eu vou ser genial? Só quando você pega a história do próprio Einstein, ele fala várias vezes que ele era ele mesmo. Tanto é que ele acabou a vida numa fazenda sendo ele mesmo. A genialidade dele era aceitar tudo que ele tinha de melhor e entregar isso para o mundo. E eu acho que é isso que a gente está buscando aqui hoje. Então, uma. Ups, vamos passar? É para cá? Para cá? Acho que eu saí, né? Acho que eu apertei Eu ali e que saí. apertei ele sair. Quando elas falarem, Ah, aí eu vou diminuir só para não ficar na frente. tá, tá bom. Então, vamos pensar na zona de genialidade como um todo. Então, Thalita, tudo bem, decidi que eu quero ser genial. Como é que eu vou me tornar genial? A primeira coisa é que a gente tem que honrar a nossa origem. A genialidade, ela está no nosso DNA. Ela vai vir do nosso pai, da nossa mãe e dos nossos antepassados. Por que está no nosso DNA? Porque foi Deus que deu, gente. Está em nós. É uma característica que nasceu com você. Você pode relutar, você pode falar, ai, não quero parecer com meu pai, não, isso aqui da minha mãe, todo mundo fala que eu tenho, mas não é meu, isso aqui é seu. E aí, o que que é lindo quando a gente fala de DNA ou de característica? É que ela é inata e ela é nula. Como assim nula? Ela não tem positivo e negativo, é você que vai decidir como você vai usar essa característica. Então, quando eu fiz os testes da zona de genialidade, eu olhei e falei, cara, não é possível, eu sou muito meu pai. E meu pai é uma pessoa que foi ausente. Saiu de casa quando eu tinha 6 anos, foi morar em Londres, foi viver a vida, nem aí pros filhos. Segundo ele, eu tenho mais 11 irmãos. Então, eu falei, cara, não é possível, eu não quero parecer com essa pessoa. Só que a hora que você começa a entender como essa característica está em você, você começa a perceber que faz muito sentido. Então, eu comecei a viajar com 6 anos, com 12 anos eu estava fora do país, eu morei fora do país 5 anos, só voltei porque eu tive filhos. Não teve 11 filhos, mas teve 11 transições. Exato, 11 filhotinhos ali. E aí, o que que é legal? Quando você entende isso, fica até mais fácil perdoar as coisas. Porque, por exemplo, hoje eu olho para o meu pai e falo assim, cara, se eu fosse homem, talvez eu teria abandonado meus filhos para viajar. É que a posição de mãe, ela é um pouco mais delicada, né? Mas vai saber se Deus não olhou para mim e falou, ei, filhinha, deixa eu te mandar mulher, senão você vai deixar seus filhos por aí. Então, assim, é muito delicado a gente julgar o outro pela característica que a gente tem. Então, quando eu entendi tudo isso, eu falei, cara, isso é muito genial. E aí você se apossa dessa característica e faz disso a sua força. E aí eu fui para minha mãe, né? Tá bom, qual que é a característica da minha mãe? Ah, meu Deus, vamos pensar. Eu falei, poxa, minha mãe não trabalha, minha mãe vive de renda. Como é que eu vou achar uma característica da minha mãe em mim? E aí depois eu vou ensinar vocês o exercício tudo. Só que começa a fazer muito sentido, porque a minha mãe é uma pessoa extremamente calma, a minha mãe é uma pessoa extremamente centrada em tudo que ela faz. E eu sou assim. A minha mãe fala que o mundo tá acabando, eu tô encostada na parede, vendo para onde eu vou. Ah, acho que ali vai tá bom. Então, é uma característica que também dá para ser usada nos negócios. Eu não sou aquela pessoa que se antecipa, eu não sou aquela pessoa, eu sei o momento certo de entrar. Isso é paciência. Então, até a paciência pode ser usada como uma característica que você escolhe como usar, não é porque eu sou paciente que eu vou ser procrastinadora. Ou não é porque eu tenho a teimosia de alguém que eu vou fazer tudo errado. Não. É uma característica que você vai usar ela de acordo com o que você quiser. E aí tem a cerejinha do bolo. Por quê?
Porque muita gente fala assim, ah, beleza, entendi quais são as características que veio do pai e da mãe, eu sou assim mesmo, e aí, o que eu faço com isso? Existe um outro lado da genialidade que também a gente pode pensar é dado por Deus, porque eu acredito muito que tudo que a gente vive a gente já está escrito, né? Você só está deixando as coisas acontecerem, que é a nossa história. E eu brinco muito, né? Eu falo que a nossa história é a nossa força. Então, quando você que tem 25, 30, 35, 40, 50 anos, olha para trás e você enxerga tudo que você passou de uma forma racional, de uma forma atenta, e você fala: nossa, naquele momento eu aprendi isso, naquele outro momento isso fez mais sentido para mim, e naquele outro momento aquilo transformou minha vida. Você começa a valorizar sua história, você começa a entender os seus processos de vida até aqui, e aí você junta com todas as características que já estavam lá. Gente, já estava. Você pode negar, você pode falar o que for, mas naqueles momentos de decisões, essas características inatas te acompanharam. E aí você começa a entender que as peças do jogo sempre teve nas suas mãos. Você só não sabia montar o quebra-cabeça. Puxava uma pecinha ali, não dava certo, puxava outra, não dava certo, mas você estava ali na tentativa. Então, tudo tem efeito na história. Por exemplo, eu brinco muito, eu até falei na live que eu fiz semana passada, não sei se as meninas que estão aqui acompanharam, que quando eu tinha uns 16, 17 anos, as pessoas viravam para mim e falavam assim: nossa, e aí, né? Qual que é a faculdade que você vai fazer? O que que você quer fazer da vida? E eu sempre falava assim: cara, eu não tenho muita certeza ainda, mas eu queria ser atriz. Detalhe, eu nunca tinha feito teatro na minha vida, eu era dançarina. E aí as pessoas falam, nossa, né, Thalita, atriz, o que que tem a ver, né? Você dança, ok, mas... E eu falava assim, não, mas é que eu quero viver muitas vidas. Eu acho que o ator tem disso, né? Cada hora ele pode ser uma coisa. E olha que loucura, a minha vida hoje está na quinta transição de carreira. Eu costumo brincar que eu tive 5 vidas já. Então, tudo que a gente fala nos momentos mais genuínos, tem resquícios ali do que nós vamos trazer. E aí, quando você desenha tudo isso numa linha temporal, isso começa a fazer um sentido muito grande. E aí você começa a construir a sua genialidade. Então, gente, ser genial é muito mais fácil do que a gente imagina. Tem a ver com as nossas características, tem a ver com a nossa história e com as nossas aspirações. E aí eu acredito que tá todo mundo, tá beleza? E aí, vamos lá, como é que eu chego nessa genialidade? Que eu acho que é o que todo mundo quer saber. A primeira coisa é você fazer uma pesquisa de mercado. Não vale você achar que você parece com a mamãe aqui e com o papai ali. Não vale, porque aí não vai ser real. Pesquisa de mercado, como assim? Você tem que perguntar. Você vai perguntar para sua mãe o que você parece com seu pai, você vai perguntar para o seu pai o que você parece com a sua mãe, para os seus filhos, se você já tiver, porque eles são na lata, assim, ó, pá, eles falam sem medo, e você vai perguntar para as pessoas próximas. Ai, Thalita, mas eu não tive contato com meu pai. Pergunte para sua mãe, ela vai lembrar. Não, ela não quer falar do meu pai. Tudo bem. Exclui as características que são parecidas com a sua mãe, o que for muito forte em você vai ser do seu pai. Mas a dica é: busque saber, pergunte para as pessoas. Porque às vezes a gente acha que não tem nada a ver, e aí a pessoa que não conhece a gente olha e fala: nossa, mas além do olho, a risada é igualzinha, o jeito que você sente. Então, sai um pouco das características físicas e fala, tá, e que mais que eu pareço com a minha mãe? Onde mais Como eu faz quem é encontro? adotado? Aí a gente tem que fazer estudo de causa mesmo, né? Nesse estudo dela, ela não fala muito sobre isso. Ela fala para você partir para o outro viés e deixar meio, mas eu acredito que você tenha que fazer estudo de causa mesmo. Ir atrás, porque tem muita gente que é adotado e tem esse desejo, que eu De acho que é saber. muito natural, de saber, mas quem realmente é meu pai e quem realmente foi minha mãe ou é minha mãe. E mesmo que você não tenha muito contato, que hoje em dia eu falo que é uma ferramenta muito forte, são as redes sociais, né? Então a gente vê direto, principalmente nos casos de famosos, a mãe da menina, suposta filha do Neymar agora, que ela fica postando foto, olha como eles eram parecidos quando era criança. Então, assim, é natural do ser humano buscar sua origem. É natural, isso faz parte da gente. Então, caso você seja adotado ou você não tenha convívio, pergunte para o entorno, as pessoas que estão à volta, que tiveram algum contato. Ah, não tem jeito mesmo. Se você quiser ir buscar sua origem, faz essa pesquisa, busca, a título de conhecimento mesmo, porque isso vai te dar uma posse, sabe, de quem você é em origem mesmo, tá? Então, pergunta: juntou essas informações, você vai ter várias características ali que vão te falar. Então, por exemplo, no meu caso, me falaram várias do meu pai, tipo umas 10 do meu pai e 2 da minha mãe. Ok, não tem problema.
Nesse momento, quando você juntar essas informações, aí vem a sua opinião sobre isso. Por quê? Porque por mais que essa característica seja inata, ela veio para você, você pode escolher qual você quer focar. E tudo que você foca expande. Então, se você tem uma característica que para você aquilo não é muito legal, você tira ela um pouquinho de lado e foca nas características que vão fazer você ter resultado, tá? Então você escolhe ali 2 de cada um no máximo para que você comece a perceber sobre o uso que você tem feito dessas características ao longo da vida. E aí você vai realmente relembrar a sua história. Thalita, como é que eu relembro minha história? Gente, papel e caneta. Não tem outro jeito de você trazer à tona toda a sua história. A hora que você começa a escrever sobre a sua história, parece que vão vindo lembranças e lembranças e lembranças. É como se você abrisse um arquivo mesmo e começasse a tirar as coisas dali de dentro. Então, aquela bagunça que está na sua cabeça começa a se organizar. E aí você faça uma linha cronológica, tá? É importante você não começar a escrever a sua história de trás para frente, ou vou começar de hoje para trás. Não. Volta primeiro na sua infância, vai para sua adolescência, suas aspirações, vai para o seu começo da vida adulta e chega até os dias atuais. E dentro de cada ponto da sua história, coloca ali a sua força, o seu maior aprendizado, o seu maior desafio e vê como você atuou naquele momento. Qual foi a coisa que você fez sem pensar? Que aquilo te trouxe um resultado porque você foi você. Você não estava olhando para o Instagram, você não estava se comparando com ninguém, você estava sendo você. E ali você teve um resultado genuíno, porque você estava em essência, tá? E depois de tudo isso na mesa, você vai construir a sua genialidade e começar a viver. Uma coisa muito importante que eu não falei ali na pirâmide, que 3% das pessoas atuam na genialidade, alguns de uma forma inconsciente, então os grandes gênios, eles são geniais por natureza mesmo, eles não precisam fazer todo esse exercício e eles atuam aquilo, tanto é que eles não ligam para a opinião dos outros, eles não ligam para o que estão dizendo ou não dizendo deles, eles não ligam para a concorrência. E uma das características que é descrita em vários estudos sobre a zona de genialidade é que você transpassa essa barreira também. Então, o especialista, ele está ainda atuando no mercado. Quando você atua em mercado, você tem que equiparar valores, você tem que atuar no mercado como ele é. O genial, a pessoa que está ali na zona de genialidade, ela não tem essa preocupação. Ela não quer saber se fulano cobra 200, 300, 1.000 ou 1.500, ela vai cobrar quanto ela acha que ela merece. Por isso que eu disse que todas nós aqui, quando você entra no high ticket, você já tem que ter uma visão sobre genialidade, mesmo que sem saber que você sabe, você está querendo sair, você está querendo se destacar, você está querendo sair da massa, você está querendo mais do que a especialidade pode te dar. E aí, quando você encontra todas essas ferramentas, une elas com o seu propósito, com a sua profissão, você se torna único. A genialidade, ela é a única ferramenta que você tem para trabalhar a sua unicidade. Então, por exemplo, eu vejo muito isso na Fabi. Ela faz diversos movimentos e eu não vejo ela preocupada com o que os outros estão fazendo. Né, Fabi? Não dá É tempo, muito gente, não dá ela. nem tempo para olhar os outros. É muito ela. Então, assim, você entende como é gratificante trabalhar na sua genialidade? Você não entra e fala assim, ah, olha, mas a mentora X, a Y, a Z tá cobrando isso, acho que é melhor. Não, meu, eu cobro quanto eu acho que eu tenho que cobrar, e quem quiser que compre. Por quê? Porque você vai juntando uma força, um potencial interno muito grande. Então, a dica que eu dou para vocês atuarem na genialidade é começar, porque eu sei que muito do que vocês buscam ainda está nesse processo de dúvida. E essa dúvida ela vai ser sanada. Então, mas será que é isso? Será que não é aquilo? Será que não é aquele outro? É o que eu falei. Olha a história de vocês. Dá valor. Nada na nossa vida aconteceu por acaso. Hoje, quando eu olho para a Thalita dançarina e falo assim, nossa, o que que ser dançarina me trouxe? Cara, hoje eu falo 3 línguas, eu sei ficar no palco, eu tenho postura, então não tem como não ter te trazido nada. Qualquer coisa, qualquer movimento que você tenha feito na sua vida, ele te trouxe uma bagagem. E se você honrar essa bagagem, você vai se tornar cada vez mais forte e cada vez mais único, porque ninguém vive a sua vida além de você. Se você pensar, até gêmeos que nasceram do mesmo útero foram criados igualmente, têm histórias diferentes. Então, assim, a genialidade, ela também está na atuação que você vive, tá? Quero agradecer. Deixei uma frasezinha aqui, então todos nós somos capazes de atuar em nossa zona de genialidade, basta nos conhecermos e valorizarmos tudo que temos recebido na nossa jornada. E como a Lívia disse, eu também estou super aqui
para ajudar vocês nesse processo, para que todo mundo possa entender. Como é que eu volto aqui, Fabi? Ah, eu no meio do caminho eu tinha uma pedra, né? Aê! Para que vocês possam entender como pegar esse quebra-cabeça, jogar ele na mesa, unir as peças, é muito importante e dar valor para tudo que vocês viveram, para todos os momentos, que eu acho que isso é a parte mais gratificante, você olhar para trás e entender que tudo faz sentido, tudo está exatamente onde deveria estar. Certo, meninas? Perguntas? Alguém quer falar alguma coisa? Tchananã. Alguém já conhecia a zona de genialidade, gente? Olha, eu amei. Ah, quem Pensando falou? muito no que você. A Joana. Ah, oi, Jo. Joana, a dentista, né? Tem duas Joanas. Essa parte de conhecer mesmo, né? A raiz do pai, da mãe. E uma coisa que você falou sobre tirar as coisas que você. Porque assim, a minha história é muito complexa no sentido de dessa coisa da minha mãe se abrir para falar, não, foi isso, seu pai isso. Então o que você falou sobre tirar a parte que você vê que não é da sua mãe e né, o que restar ali vai ser muito o ponto forte do seu pai. Então, assim, foi muito forte isso pra mim. Assim, não conhecia e já é um mundo que eu quero entender mais ainda, né? Porque eu acho que quando a gente vai na raiz, a gente consegue fortalecer e florescer o melhor e mais bonito. Ah, com certeza. Obrigada, Jo. Carol? Thalita, olha, eu tenho uma coisa muito importante para falar, que a gente tomou um café, gente, e assim, foi muito bom. E teve uma frase que a Thalita me falou, que foi uma conexão com a minha antiga profissão e a minha atual, que eu falei, gente, faz todo sentido. E desde então, porque antes eu era militar, então eu servia a pátria. Então hoje eu sirvo as pessoas levando a proteção financeira. Então isso para mim foi uma das coisas mais emocionantes ali que eu ouvi. Eu tenho que compartilhar. Ah, que bonitinha. Obrigada, Carol. Isso é um ponto muito legal que a Carol falou, gente, porque a gente vai trocando de profissão e muitas vezes a gente acha que uma não tem nada a ver com a outra, né? E é super natural, porque a gente queima a ponte, larga tudo para trás e fala, não, vida nova, agora eu sou outra pessoa. E aí a Carol falando, eu percebi que ela tinha sido militar, né? Porque meu marido é militar. E aí eu falei, nossa, você não fala muito disso, né? Ela falou, ai, não, eu tenho um pouco de receio, e eu sei como é, né? Ainda mais por conta de tudo que a gente vive. Eu falei, não, eu sei. Ela falou, ah, mas também não tem muito a ver. Eu falei, como não? Você salvava a vida antes, agora você protege a vida. Como não tem? E ela regalou dois olhões, assim, ela, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, assim, fazer essas conexões é colocar as peças na mesa e juntar. Então, muitas vezes a gente acha que é o que eu falei, ah, mas o que dançarina tem a ver com mentora de carreira? Tem tudo a ver. Então, tudo que você passou na sua vida, ele tem sentido. E você precisa valorizar esse sentido para que você possa crescer e, como a Joana disse, florescer. Porque a hora que você dá valor para sua história, você dá valor para o seu DNA, você entende que independente de ter pai e mãe presente, eles estão em você. Não adianta relutar contra isso, tá dentro de você, tá no seu sangue. Então, quanto mais você valoriza isso, mais valorizada vocês vão ser.